Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Esse é o nosso 100º Evangelho no Lar, salvo algum engano. Parabéns a todos vocês que estamos juntos aí desde o começo do ano, alguns, outros um pouquinho mais tarde. Desde agosto estamos fazendo essas gravações. A gente espera que possa ajudar aí outras pessoas também, e até quem não puder acompanhar os evangelhos. E feita essa breve introdução, aviso que a nossa sessão está sendo gravada e peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Mais além, não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar que você faz do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoou o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção em que seus pés vão, tomando através dos caminhos. Alguém poderia fazer a prece inicial? Bom, Consegui entrar agora, tá tudo travado. Impressionante. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais ir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado,
e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos Sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Amém. Assim seja. O que vamos ler, meninas? Sozinha? É você hoje, Zaninho. Quer que eu escolha? Peraí, então, página 199, Evangelho. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nossa, abriu. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se ali tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Donde essa consequência rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostraste Jesus tanta indiferença para com seus parentes, e de certo modo renegaste sua mãe. Pelo que concerne a teus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida
naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Vou continuar lendo. Se alguém tiver alguma consideração até aqui, quer falar alguma coisa, Rubem? Parentela corporal e parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, certos espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se e sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, as espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, as corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que dizem terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos, embora na companhia daqueles estivesse sua mãe. Ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Comentários? É necessário a gente fazer um entendimento das palavras de Jesus de uma forma mais transcendente,
Jesus apesar dele ter vindo de uma mãe, né, gerada por uma mãe humana, ele era o filho da promessa, o filho de Deus. Então, toda a humanidade os seus irmãos, seus filhos, né? As mães, né? Que tudo que compõe é a humanidade. Então, é necessário que a gente faça um entendimento dessa forma, creio eu. Obrigado. Se nós formos pensar, né, conforme nós evoluímos, a nossa família espiritual aumenta, porque inicialmente nós temos a tendência de querer cuidar apenas daqueles que nos são próximos. E conforme o nosso senso de caridade, né, de servir o outro, evolui, nós vamos nos importando também com aqueles que não nos são tão próximos, né? Então, esses grandes espíritos, né, que reencarnaram na Terra, que fizeram a caridade, fizeram muito a caridade, a gente percebe que eles se importavam muito, né, com mesmo aqueles que lhes pareciam estranhos, mas na verdade não lhe eram estranhos, né? É que o amor, né, ele vai se desenvolvendo. Ao invés de eu só enxergar a minha família, os meus amigos, os que me são próximos, eu passo a enxergar aqueles que necessitam da minha ajuda e do meu auxílio como meus irmãos. E veja que nós precisamos cada vez mais exercitar esse amor incondicional, né? Pelo menos o amor ágape, né? Que é o da compreensão com aquela pessoa que nos dirige uma palavra mais ferina, um comentário mais inconveniente, com aquele que nos fecha no trânsito, e das inúmeras situações que somos chamados a dar testemunho da nossa caridade moral, né? Então, que a exemplo de Jesus, né, que quis mostrar a todos que ali todos eram seus irmãos, né, todos eram seus parentes espirituais, ainda mais como governador do planeta, que nós, né, em muito mais acanhada demonstração, é claro, possamos fazer esse exercício, né? Quando alguém nos provocar algum mal, que possamos, né, vê-lo como um irmão em necessidade, um irmão em desequilíbrio, e se nada possamos fazer, se nada possamos dar de nós, que a gente possa pelo menos oferecer uma prece, né, a esse irmão, a essa irmã, exercitando assim o que Jesus disse, né? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Né? Todos nós somos irmãos. Comentários? Então, Fred, o que a humanidade tem que exercitar é o sentido fraterno, né? É um congraçamento de todas as raças, de todas as etnias, né? É, também no âmbito da religiosidade, né? Eu li recentemente que não está longe de todas as religiões se reunirem num só conceito, né? Romper, né, com todos aqueles dogmas que todas elas congregam e exercerem, né, um convívio fraterno entre elas, uma unidade de pensamento, um Deus único, impessoal, né, comum a todos. Eu creio que seja esse já o início de uma melhoria,
né, nas relações humanas aqui. E um passo considerável em busca da regeneração, né, do plano de regeneração. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário antes de nós passarmos para as vibrações? Fred, obrigada. Vamos então, meus amigos, passar as vibrações, agradecendo a Jesus por estar com cada um de nós através da espiritualidade superior que está em cada uma das nossas casas, já operando há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do ambiente, trazendo os irmãos que tanto quanto nós necessitam dessas palavras, dessas lições tão valiosas. E assim como a quem muito foi dado, e a todos nós muito foi dado, muito será cobrado, que possamos então fazer vibrações por aqueles que estão em sofrimento, estão em situações muito mais desfavoráveis que as nossas. Iniciamos com os nossos irmãos desencarnados, entre eles aqueles que estão em grande sofrimento, os que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Alain, o Bruno, o Elias e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, aqueles que já tentaram ou aqueles que já estão nutrindo as ideias, que nós sabemos que a ideação suicida ela se instala, né, de maneira vagarosa, vai sendo alimentada, né, infelizmente por outros irmãos desencarnados, né, que são inimigos desses que estão encarnados, mas que possamos ver a todos, vítimas, carrascos ou algozes, como irmãos em desequilíbrio. E todos eles merecem as nossas vibrações de paz, de amor, e pedindo neste momento que a espiritualidade maior se acerque desses irmãos, os envolva em vibrações de amor para que eles sejam convencidos a deixar essas vinganças, porque o maior sofredor é aquele que quer se vingar, o que mais sofre. Que eles sejam amparados. E agora, que nós possamos vibrar por aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam amparados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material, espiritual e moral que precisa, lembrando que devemos pedir com sabedoria, e pedir com sabedoria é saber que o nosso Pai Maior não nos concederá as nossas aspirações, os nossos desejos, ainda que justos, mas que possam nos prejudicar. Então, nesse sentido, devemos reforçar o pedido que só aqueles desejos, aquelas aspirações que forem para o nosso bem e daqueles que estejam ao nosso redor, que nos sejam concedidas. Vibremos também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, por todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que envolvidos pelo alto, eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam.
E ainda, vibremos pelos indivíduos anônimos que não fazem parte das manchetes dos jornais, mas que fazem a caridade pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos remetam, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, pelo nosso esforço para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Emerson ou Carol, depois Camila, se puder, e Rubem, prece final. Sim, posso fazer. Okubiji so gengen shikai takama harani kamo tamahi moede masu kamurogi kamurami no michikara mochite wansei to hito no miyoya kamo amatsu suno mahikari o mikami arahido no kamotechi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari oba mahikari mote arahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamaito musu koto no yoshio kashikomi momausu miyoya motosu mahikari omikam mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari omikam mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimasu kannagara tamahi chihaimasu. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite.